Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira, 2/5 de 2025, 2 de maio, hein? Vocês aproveitaram o feriado, inclusive, do 1º de maio para descansar e tudo mais? Aqui na BMC a gente descansou um pouquinho, mas hoje, sexta-feira, estamos aqui juntos para a gente poder falar sobre esse mercado financeiro, que está tendo um dia, obviamente, o quê? Morno, né? Você acha que os investidores vão tomar aquele risco todo numa sexta-feira, pós-feriado, né? Meio aquele dia, meio nada a ver da Bolsa tá operando, mas o Ibovespa tá andando de lado, aí o dólar tá indo para queda hoje, né? Os investidores passam um dia de olho no quê? Nos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e também nas novidades da China, que voltou a falar em negociações comerciais com os norte-americanos. Por aqui, algumas empresas deram o que falar. O Ibovespa está praticamente no 0 a 0, aí aos 136 mil pontos. A cautela toma muito conta do pregão, porque o payroll lá nos Estados Unidos veio acima do esperado, mas isso ainda demonstrou uma desaceleração. Já o dólar caiu e está indo aí operando na faixa dos R$ 5,64, ajudado pelo clima de trégua entre China e Estados Unidos. E nas empresas, o grande destaque aqui do Ibovespa é a Prio, que anunciou uma compra bilionária de campos da Equinor, e a WEG também foi às compras e reforçou uma presença no mercado norte-americano. Já a Gol, em meio à sua recuperação judicial nos Estados Unidos, fechou um acordo com credores para seguir no processo de reestruturação. Lá fora, o dado mais importante do dia é o payroll, que mostrou que a economia dos Estados Unidos está forte, mas começando a perder fôlego. E também teve boa notícia vindo da China, que o governo se disse disposto a conversar com os norte-americanos sobre tarifas, o que animou os mercados globais. E vocês sabem, se a gente está falando de macroeconomia, principalmente de sexta-feira, a gente tem que falar com o nosso grande amigo Caio Augusto, lá do Terraço Econômico, que está comigo nessa sexta aqui no nosso Flash News. Caio, seja muito bem-vindo novamente ao nosso Flash. Boa tarde, Rafa, e boa tarde a todo mundo que nos acompanha sempre aqui na BMC News. Caio, vamos falar então sobre esse payroll. Veio bom, mas veio ruim? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder, como diria uma ex-presidenta nossa. O que acontece nesse payroll? Veio bom, mas não veio tão bom? É isso? Veio bom, mas não veio bom, né? Como diria alguém que eu não esqueci neste momento. Olha, veio bom, mas não veio muito diferente do que o mercado esperava. Na verdade, o que está todo mundo esperando que vá acontecer de agora em diante, em virtude dessa guerra comercial, e em virtude também do que a gente acompanhou nos últimos 3 anos, 2, 3 anos nos Estados Unidos, é uma certa correção de rota em termos de aceleração econômica. Tal qual a gente viu aqui no Brasil nos últimos 3, 4 anos, o PIB crescer mais de 3%, e todos os anos nós economistas erramos aí com vigor a respeito dessas previsões. Nos Estados Unidos isso também aconteceu e havia já uma expectativa, isso pelo menos aí do último ano do Biden até agora, primeiro ano do Trump, de que de fato aconteceria uma desaceleração, principalmente se os planos que foram anunciados fortemente em campanha pelo Trump fossem colocados em prática como estão sendo colocados agora. Então, assim, nos Estados Unidos, 2/3 do PIB, um pouco mais do que isso, na verdade, é de serviços. Os serviços, eles acabam sendo muito impactados por movimentações das pessoas dentro dos Estados Unidos e também das pessoas que vêm de fora. Por que eu estou pontuando isso? Até o presente momento, os dados de desemprego, né, os dados do payroll nos Estados Unidos, eles não refletem uma diminuição que é captada em certas pesquisas de opinião e também é captada por dados de emissão de passagens em diversos países, sobretudo o Canadá e diversos países da Europa, de que há uma redução de 2 dígitos em porcentagem no turismo. E por que o turismo, talvez você fale assim, putz, mas a economia americana é muito grande, né? Saiu um dado recente, o impacto no turismo seria de 90 bilhões, isso aí perto, 90 bilhões de dólares, no caso, perto do tamanho da economia americana, isso não é nada. Só que uma coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte, a economia, ela pode ser sim dividida em Wall Street e Main Street, né? Mercados e economia real. Só que a economia real, ela começa a ter impactos de uma recessão econômica muito antes do que o que a gente verifica nos mercados. Talvez você possa até estar pensando aí que eu estou viajando das ideias, porque de fato o S&P 500 já caiu para caramba, né? Está aí em 5.500, eu estava até dando uma olhada aqui agora há pouco para ficar mais atualizado o dado,
só que na economia real os impactos eles são mais longos, mais esticados. E um desses impactos, quando começa a acontecer, é justamente o payroll. Tanto é que existe uma medida, eu não vou me lembrar nesse exato momento quem é que foi a economista que criou essa medida, mas que diz que o desemprego, quando ele avança mais de 0,5%, olhando os dados dentro de um período de no máximo 2 a 3 trimestres, isso é um forte indicativo de recessão. Isso até agora não aconteceu. O setor de serviços nos Estados Unidos continua bastante resiliente, apesar de uma diminuição razoável observada recentemente nos dados de PIB, né? Principalmente agora no primeiro trimestre. Mas, de novo, os dados do emprego nos Estados Unidos até o presente momento indicam que, como você bem disse, Rafa, tá bom, mas não tá bom. Exatamente, né? E aí tem a outra notícia do dia, né? Que é a história da China. A China aí falando que até topo conversar lá com os Estados Unidos, a gente consegue resolver isso. Você acha que nesse momento o mercado meio que já está começando a ignorar essas falas de China e Estados Unidos e está todo mundo só esperando a ação de fato acontecer, se vai ser para pior, se vai ser para melhor, para a gente poder calcular? Porque mesmo com uma fala dessa, a gente está vendo o Ibovespa hoje no 0,2%. Se fosse, sei lá, um mês atrás a China falasse algo do tipo, a gente estaria com um viés muito mais otimista, não? Ou eu tô maluco, ou analisei completamente errado isso aqui. É que, na verdade, o problema continua sendo o mesmo. A gente tem, de um lado, um governo que, né, o tempo todo quer estampar algumas manchetes e dizer que está fazendo grandes maravilhas, que é o governo dos Estados Unidos, e do outro lado um governo que não quer dar o braço a torcer de jeito nenhum. E, no máximo, quando aparece para dizer alguma coisa, diz, não tem negociação nenhuma, não está rolando nenhuma conversa. Mas, em todo caso, gente, vamos ser sinceros, são as duas maiores potências econômicas do planeta. E as duas cresceram muito nas últimas décadas, principalmente em virtude da sua presença com o resto do mundo. E por presença eu digo comércio. No caso dos Estados Unidos tem uma questão cultural também, né? Tem a indústria de filmes, né, que acaba sendo muito mais presente. Isso não acontece tanto com a China, pelo menos até o presente momento. Mas as duas grandes potências econômicas do mundo se fazem presentes por meio do comércio com o resto do mundo. Então, assim, por exemplo, até umas semanas atrás, saiu, né, um vídeo de uma entrevista de um representante de comércio exterior da China, dizendo, a gente não se importa se a gente perder 15% do mercado. Realmente, 15%, para um país como a China, que tem toda uma questão de planejamento de longo prazo e redirecionamento de esforços em caso de necessidade, realmente esses 15% pode parecer um absurdo aqui, mas não vai trazer tanto efeito assim. Só que no final das contas, de novo, a grande presença que os Estados Unidos fazem em meio cultural e intelectual e a China faz em meio industrial e produtivo, é o que fez com que essas duas economias crescessem tanto. E principalmente o comércio que existe entre elas. Porque uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é o seguinte, nos Estados Unidos são criados e criadas há muitas décadas inovações que, vamos dizer assim, talvez em um país um pouco mais fechado e que as coisas são decididas de uma maneira um pouco mais centralizada, ou um tanto mais centralizada, como é o caso da China, talvez essas inovações não aconteceriam. E a parceria entre os Estados Unidos sendo inovadores, criativos e correndo atrás, e a China tendo escala produtiva e fazendo tudo isso acontecer, é o que fez com que a economia global crescesse tanto. Pensa aí na imensidade, na imensidão de produtos que existe, que se não fosse alguém nos Estados Unidos, alguma empresa pensando nos Estados Unidos, e alguma fábrica gigantesca na China produzindo, talvez a gente não teria. Esse celular que eu estou utilizando agora para fazer essa gravação, por exemplo, provavelmente não existiria do jeito que a gente conhece se não fosse a ideia criativa, o projeto de desenvolvimento feito ali na Califórnia, no caso é um iPhone feito na Califórnia, e as fábricas diversas com escala, escopo e especificidade e margem baixíssima de erros que a gente tem na China. Então, assim, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, de fato o mercado já está começando a ficar calejado, não está mais perdendo tanto tempo, saiu acordo, não saiu acordo, mas nesse exato momento o que eu recomendaria é o seguinte, vamos esperar os efeitos práticos dessa diminuição de comércio entre as duas maiores potências do mundo. Vale relembrar que recentemente
O presidente do Porto de Los Angeles, que é o maior porto dos Estados Unidos, disse que a partir da semana que vem já há uma expectativa de que haja uma queda entre 35% e 40% na movimentação de navios. Essa mesma movimentação, segundo esse presidente do Porto de Los Angeles, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele disse que assim, se tiver um acordo acontecendo, ele for anunciado enquanto a gente está conversando aqui agora, daqui 2 semanas se rearranjam as cadeias logísticas e mais 2 semanas levam para que todos os navios consigam chegar até os Estados Unidos. Ou seja, já está um problema muito grande e que demora, a partir do momento em que algum acordo for feito, 1 mês para começar a ser rearranjado. Então, assim, já vai começar a faltar produto nos Estados Unidos, os produtos que ficarem, por uma questão de oferta e demanda, já vão ficar mais caros, para além do efeito tarifário. Então, assim, o dano já está feito. O que a gente precisa observar agora é quanto desse dano vai conseguir ser segurado pelas 2 economias. De novo, no presente momento, o que eu visualizo é que a China tem uma vantagem comparativa muito grande, porque ela produz e ela é o maior parceiro comercial de 120 países no mundo. Então ela consegue, de alguma maneira, não com o mesmo calibre, não com o mesmo poder de consumo dos Estados Unidos, mas de alguma maneira ela consegue encontrar outras parcerias pelo mundo para, vou colocar muitas aspas aqui, desovar certos itens. E os Estados Unidos, que, dentre outras coisas, precisam de muitos insumos que acabam sendo fabricados na Ásia para fazer a sua economia girar, vão ficar em mais dificuldade. Agora é a gente esperar quando sai de fato um acordo, porque de fato, Rafa, tá todo mundo cansado, eu também já estou cansado, eu não aguento mais ver notícias do tipo, saiu uma conversa, não era verdade, né? A gente já está chegando aí nas festas juninas, né? Saiu o acordo com a China, junina, né? Mentira, né? A gente já está nesse ritmo. Enquanto não sair acordo, enquanto as 2 economias não entenderem quão imbecil é uma guerra tarifária entre as 2 maiores economias do mundo, nada de tão relevante vai acontecer. Provavelmente a gente chega a julho antes de ter alguma solução real para isso. Tá certo, Caio. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News e já reforço o convite para você voltar sexta-feira que vem, que eu tenho certeza, pode ter certeza absoluta, isso não é uma dúvida. Toda sexta-feira o mercado ele dá uma acalmada e a gente pode falar de macroeconomia, que é sempre muito importante para a gente poder regular aí a nossa carteira de investimento para a próxima semana. Então te espero sexta-feira que vem, tá certo, Caião? Valeu, meu querido. Agradeço o convite. Sexta-feira que vem estamos aí de novo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, Caio Augusto, economista lá do Reaço Econômico com a gente nesta nossa sexta-feira aqui de Flash News. Bom, pessoal, reforçando o convite, 4h30 da tarde, temos o nosso closing de todo dia aqui comigo, Rafael Lara, e hoje eu vou receber o Marcos Labarte, lá da GT Capital, que vai comentar comigo hoje o mercado financeiro, o fechamento desse mercado ao vivo aqui no BMC News. Você pode vir mandar sua mensagem no chat ao vivo do YouTube, tá certo? 4h30 da tarde, nos vemos no nosso closing. Até mais. Tchau, tchau.